Olá, professores e professoras. Meu nome é Whindersson, tenho 24 anos, sou formando do curso de Licenciatura em Educação Física no Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho. É minha segunda participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e hoje eu vim contar um pouco para vocês das minhas experiências com as aplicações da aula do material que a gente está apresentando para vocês, da esgrima, com os alunos. O contexto das minhas aulas é a parte inicial do material, ou seja, a primeira e a segunda aula, a primeira sendo a introdução à esgrima e a segunda materiais e técnicas da esgrima. Para começar, eu quero falar um pouco sobre a primeira aula, que ela tem um caráter mais de introdução aos movimentos. Então, eu quero salientar que todas essas aulas que a gente vai apresentar para vocês, que a gente apresentou para vocês já no material, elas foram pensadas em conjuntos, ou seja, foram pensadas junto com os meus colegas bolsistas, com a supervisora, professora regente de sala de aula, chão de quadra, e o coordenador, que é o professor da faculdade, né? Essa primeira aula, ela tem um caráter que ela vai mesclar um pouco o contexto cultural dos alunos, né? Ou seja, as brincadeiras que eles já conhecem, com os movimentos da esgrima. Então essa primeira aula ela é em formato de equipes, que vai deixar a aula um pouco mais dinâmica, e ela tem como objetivo atingir, né, objetos, se deslocar e atingir objetos que vão variar, né, em questão de altura, e voltar e devolver para o colega e assim por diante. As formas que a gente foi diversificando a aula era acertar o objeto de determinada cor que a gente falava, ou falar no nome de objetos que tinham aquela cor, ou até mesmo criar sequências de cores falando também de objetos, para que os alunos pudessem acertar em equipe. Ela já tem um caráter que não se compromete tanto com a modalidade da esgrima, que é um esporte mais individual. Mas como a nossa intenção é trazer a esgrima também como brincadeira, faz parte que a gente coloque ela também como uma brincadeira de equipe, até porque nas nossas observações a gente observou que as turmas que a gente ia aplicar, elas não tinham tanta facilidade com o trabalho em equipe. Então essa primeira aula é muito importante porque a gente traz uma brincadeira que é comum para eles, que eles já têm conhecimento, e insere alguns movimentos da esgrima. A gente tinha uma expectativa baixa em relação ao conhecimento desses movimentos da esgrima, né? Então a gente foi pensando que os alunos talvez não conhecessem o que a gente teria que trabalhar uma próxima aula um pouco mais aprofundado esses movimentos, mas é importante salientar que em nenhum momento dessa aula a gente especificou o que era esgrima, o que é esgrima e qual o conteúdo que a gente estava aplicando. Foi uma aula realmente para eles experimentarem os movimentos primeiro, internalizar esses movimentos, para aí sim, no planejamento, a gente dar continuidade e aprofundar um pouco mais. Todos os momentos da aula foram cumpridos, todas as turmas estabeleceram, desde o primeiro momento até o momento final da aula, foram executadas, teve a participação máxima dos alunos. Claro que, como era uma brincadeira mais estática, não tinha o correr, principalmente para o terceiro ano, não causou uma boa impressão em alguns alunos. Porque, né, eles tinham o costume de fazer umas brincadeiras que corriam, né, ou que se deslocavam em grandes espaços. Nessa brincadeira, como é uma brincadeira um pouco mais estática, eles estranharam um pouco, alguns alunos, né? Mas faz parte também do conteúdo, porque a esgrima ela não é uma modalidade que se desloca tanto por espaços grandes, né? Como, por exemplo, futebol, ou uma queimada, ou uma corrida, né? Ela é um movimento que é uma modalidade que ela é delimitada em algum espaço. Então faz parte dessa primeira aula inicial, até mesmo inserir essa questão do deslocamento, como foi incluído, né? E assim por diante. A gente pensou que eles não conheciam, o quinto ano foi uma turma que estabeleceu um pouco mais de conhecimento em relação à esgrima, com alguns alunos até citando a esgrima, né? E alguns outros relacionando os movimentos que eles faziam com mídias que eles conheciam já, como desenhos ou séries que eles já tinham visto no cotidiano, que tinha aqueles movimentos ou que utilizava daquele material, né, como uma espada. Então foi bem interessante a gente ter essa anamnese primeiro, esse primeiro contato, para ver se realmente era o que a gente tinha pensado, né, para a próxima aula a gente prosseguir. E essa aula foi pra gente foi um sucesso, deu tudo certo, dentro da medida do possível, né?
E agora eu vou passar um pouco para a próxima aula para a gente estabelecer uma conexão entre as duas, para a gente ver quais foram os objetivos que a gente alcançou. Essa primeira aula decidimos que a gente daria continuidade no planejamento como a gente tinha estabelecido, até então não tinha nenhum obstáculo que impedisse. Na segunda aula, que é de materiais e técnicas da esgrima, a gente traz uma história por trás dessa aula, né? A gente tenta entrar um pouco dentro da história da esgrima, mas não é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é mostrar a variedade de materiais e técnicas da esgrima. Então a gente traz um pouco do lúdico, do passado da esgrima, ou seja, onde ela se iniciou, né? Então a gente coloca alguns elementos como espadas de gladiadores, armaduras diferentes, né? Isso dentro de imagens que a gente leva, né? E aí sim eles já começam a ter uma noção do que eles estão praticando, do que eles estão fazendo, alguns já começam a reconhecer e tal. E essa aula ela é montada da seguinte forma: a gente divide a sala em grupos de 4 alunos, e eles têm que passar por um percurso que a gente chama de caminho dos golpes, né? Nesse percurso eles têm que passar como equipe, de mãos dadas todos, né? E chegando em várias fases diferentes. Então a primeira fase era a fase do ataque. Eles aprendiam a como atacar com a espada. Então eles chegavam na fase do ataque, tinha lá o bolsista que estava lá, e eles tinham que passar pelo desafio dos ataques, ou seja, fazendo, por exemplo, movimentos de estocada. E aí passou dessa fase, próxima fase. A próxima fase era de defesa. Então eles tinham que aprender como defender corretamente com a espada. Então eles faziam o movimento de defesa, né, de recuo. Então, assim, em seguida, passavam a próxima fase, que era uma fase de reprodução. Então, essa fase de reprodução era como se fosse uma tela viva. A gente imprimiu várias imagens, eles podiam escolher uma imagem dessa, né, que eram de atletas já de esgrima atual, fazendo movimentos, e eles tinham que reproduzir como se fosse uma tela viva. Então, reproduzir o movimento de ataque, o que o outro está defendendo, ou se os dois estão atacando. Eles tinham que fazer isso de forma estática, a gente registrava com uma foto, mostrava para o grupo, ver se ficou bom, né? E aí eles, se gostavam, eles alteravam, se não, eles gostavam. E aí, durante essas fases, eles iam ganhando as moedinhas, né? Que a gente fez umas moedas de sistema antigo. E essas moedas, elas eram a premiação para no final eles irem no mercador e comprar a sua armadura, a sua espada, que valia para todos os gladiadores, né? Então, quanto mais eles se dedicassem como equipe nesses percursos, nessas fases, eles iam recebendo mais moedas, né? E a equipe se dedicava menos, recebia menos moedas. Então, chegava no final, eles podiam comprar, né, essa questão de ter o melhor ou ter o pior, né, o material, né, e aí sim, no final da aula, a gente entrar com uma relação do consumo, explicar um pouco como funciona o sistema também monetário, por recompensa e tal. Então essa aula ela tem esse aspecto de contação de história. Olha, você vai passar por aqui, você é um gladiador e você vai chegando na determinada fase para ficar pronto para a luta, é um treinamento, né? E aí no final eles compravam os seus equipamentos de gladiador, né? E aí no final a gente depois via nos grupos, reuniam os grupos para conversar, né, sobre aquele sistema, sobre como funcionou, se eles acham que foi justo, se eles acham que não. Então estabelecer esse critério e fazer a pergunta final, né? Será que a gente precisa realmente gastar todo esse dinheiro para praticar uma modalidade? A gente precisa passar por todos esses percursos para... Então é uma discussão final com eles para também estabelecer essa questão de consumo que é presente dentro do nosso material, que é transformar a esgrima em brincadeira e não em esporte, né? Como é uma prática que ela é um pouco mais elitizada, né? Você não vê tanto essa prática sendo disseminada, os materiais são caros por questão de proteção. Como que a gente poderia fazer para transformar ela em algo praticável para todos, né? Então, essa pergunta ela norteia todo o material também, né? Mas ela começa nessa aula, certo? Espero que vocês tenham gostado, né, dessas explicações dessa aula. A experiência dessa aula também teve a participação de todos os alunos,
Diferente da primeira, que teve alguns empecilhos, né, alguns estranhamentos dos alunos, essa aula não causou tanto estranhamento, porque ela ocupava todo o tempo de aula, né, ela era mais fluida do que a dinâmica que a gente tinha pensado na primeira aula, remetendo a uma brincadeira que eles já tinham feito, né? Então, essa questão dos percursos, de passar, né, de ser em equipe também, a gente continua trazendo, né, tentando colocar a esgrima não só como esporte individual, mas também a gente consegue brincar de esgrima, a gente consegue trabalhar a esgrima de outras formas sem ser apenas uma forma técnica.